Talvez você esteja vivendo isso agora. Seu bebê só aceita leite, mas quando você oferece comida, ele recusa. É. E você começa a se perguntar: será que o leite está atrapalhando? Hoje eu vou te explicar por que, na maioria das vezes, o leite não é o vilão. E se você acha que precisa cortar o leite para resolver, fica comigo até o final. Eu sou Carol Leivas, nutricionista infantil e conduzo famílias através do acompanhamento de Tudo no Prato, onde organizamos a alimentação com diagnóstico individualizado e condução estruturada. Essa série aqui, Comer com Alegria, ela existe para poder organizar tudo aí que está confuso, né? Aqui, nessa série, você não vai ouvir receitas prontas, não vai receber dicas soltas, você vai entender o comportamento. Na aula passada, nós falamos de algo muito importante, que é quando a previsibilidade se perde e o seu bebê acaba entrando em defesa. E quando ele entra em defesa, ele não come. Mas hoje, nessa aula, nós vamos entender um desdobramento muito comum disso. Tá? Então, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai entender por que alguns bebês passam a aceitar basicamente leite, mesmo já tendo idade para comer. Então, pode ser que você esteja pensando, é o meu bebê. Ele poderia já estar Ele poderia, desculpe, já estar comendo, mas ele está aceitando basicamente só leite. E agora, né? E algo que eu quero que você grave. Por que que isso quase nunca começa pelo leite? Você vai entender aqui nessa aula. Então, o que que acontece, né? Muitas mães chegam até mim e me dizem: ai, Carol, ele só quer mamar, não sei mais o que eu faço, só quer o peito. Também me falam, ah, e se eu não der o leite, ele não come nada, né? Porque muitas mães já tentaram, inclusive, tirar o leite, mas perceberam que mesmo tirando o leite, o bebê não come nada. E muitas me dizem, eu tenho medo dele perder peso. Né? E outro ponto que traz muita angústia: como que o bebê vai entrar na escola se ele só quer o leite? Se ele não come nada? Como que vai ser? Não é mesmo? Mas acontece que aqui o medo ele não é do leite, não é mesmo? Não é sobre o leite esse medo que as mães trazem. É sobre a nutrição. E sobre a nutrição e também sobre o crescimento, né? E sobre estar falhando, né? E é compreensível, né, sentir isso, né? Essa sensação de estar fazendo algo errado, mesmo tentando de tudo. Mas talvez o leite ele não seja o problema, tá? Me diga aqui, responde, me conta, né, aqui nos comentários desse vídeo, você já sentiu medo por estar fazendo algo errado ou por achar que está fazendo algo errado? Então, essa questão do leite, ela é bem importante que você entenda. Por isso que aqui nessa série você vai entender o comportamento, certo? Então, agora eu quero trazer para vocês uma história, né, que aconteceu recentemente. Uma mãe me disse algo muito interessante que ela chegou até a mim, né, ela veio para o acompanhamento porque ela viu um vídeo onde eu explicava que a amamentação não atrapalha a alimentação. Talvez você já tenha visto esse vídeo, mas já esqueceu. E ela me falou, Carol, hoje eu posso comprovar isso com o meu bebê. Aí ela contou que ele mamou no dia anterior, né? Tinha acontecido no dia anterior, ele mamou, e depois que ele mamou, ela tirou ele do peito, colocou ele na cadeirinha, porque o almoço já estava servido,
e falou para ele: agora é a hora do almoço. Ele sentou e comeu muito bem. Percebe? O problema aqui não é o leite. O leite não é o vilão. Então, lembre-se disso. O leite, ele não é o vilão. O leite, ele não ensina o seu bebê a recusar, né? O leite não é o causador do seu bebê não estar comendo. O leite, ele é previsível. Por que que o leite é previsível? Vamos pensar. O leite, ele tem sempre, né, a mesma textura, o mesmo sabor, digamos assim, né? O leite até pode mudar um pouquinho o sabor, se for, por exemplo, se o seu bebê toma o leite do peito. Então, dependendo do que você come, esse leite ele pode mudar suavemente o seu sabor, mas de modo geral, então o leite tem o mesmo sabor, né? Tem a mesma textura, ele tem o mesmo padrão, né? E tem a mesma resposta emocional. Esse é um ponto bem importante que aqui nessa aula vocês vão conseguir entender, né? Por que que o leite tem essa mesma resposta emocional, tá? Porque quando o sistema, né, ele está instável, o que que o seu bebê busca? Ele busca o que é previsível, tá? Então, na aula passada, quando a gente falou sobre a perda da previsibilidade, é quando esse sistema ele fica instável. E é justamente nesse momento que o seu bebê começa a buscar o leite, porque o leite ele é previsível, ele tem a mesma textura, ele tem o mesmo sabor, ele tem o mesmo padrão e ele dá para o bebê a mesma resposta emocional, tá? Então vamos tentar se imaginar, né? Vamos tentar se colocar no lugar do seu bebê, né? Se o seu bebê está aí nesse momento com essa preferência pelo leite. Então, vamos imaginar o seguinte: que nós estamos em um lugar desconhecido, né? Estamos ali, chegamos em um local totalmente desconhecido, totalmente inseguro, porque nós não sabemos nada daquele lugar, nada. E aí, o que que você faz quando você chega num local que é totalmente desconhecido para você, que é totalmente inseguro, que provavelmente a sua respiração já fica mais acelerada, né? O que que você faz? Você provavelmente vai procurar algo que é familiar, não é mesmo? Procura encontrar algo que comece a acalmar você. Se é um local com várias pessoas, você procura alguém conhecido, não é mesmo? Porque você precisa de algo familiar. E o seu bebê faz exatamente a mesma coisa. Não só o seu, mas todos os bebês fazem exatamente a mesma coisa. Eles procuram algo familiar. Então, aí, neste momento, o leite para ele é o que é familiar. Então, por isso, ele faz essa busca pelo leite, tá? É a mesma coisa quando a gente pensa, né, desse local que traz, né, de algo que traz segurança. Então, pensando nos bebês e nas crianças maiorzinhas também. Talvez você tenha na sua família, ou até, né, um dos seus filhos, uma criança que tenha algo específico, né? Por exemplo, uma naninha, um cobertor, um bichinho, né? Algum objeto, tá? Que essa criança precisa levar para todos os lugares, né? Eu já ouvi várias histórias, conheci várias crianças e bebês que desenvolvem nessa relação com o objeto e eles têm esse objeto específico, tá? Só que ela pode ter até vários, né? Pode ter vários cobertores, pode ter várias naninhas, ou pode ter vários ursinhos, pode ter vários carrinhos, mas vai ter um, né? E aquele é o que dá a segurança, né? E o leite, ele é este objeto, ele é este cobertor, essa naninha, esse carrinho. É o que dá segurança para o seu bebê, tá? Agora, o que que eu preciso? Que você comece a entender
né? Algo mais profundo, né, sobre o seu bebê, tá? É, quando o bebê ele mama no peito, ele não está recebendo só alimento. Então, se o seu bebê aí, que está com uma preferência pelo leite, e ele está mamando no peito, então o seu bebê ele não está recebendo só esse alimento, que é um alimento muito bom, muito nutritivo, é o melhor alimento que existe. Mas ele está recebendo também presença, a sua presença. Ele está recebendo também regulação. E ele está recebendo também conexão. Então, se por algum motivo a rotina mudou, ele começou a passar talvez mais tempo longe de você, ele talvez entrou na escola, ou talvez você voltou a trabalhar, ou por algum motivo, né, o ambiente, o local, né, onde vocês vivem, onde fazem as refeições, ficou instável por alguma razão. O peito, ele vai virar o lugar onde tudo continua igual. Não é uma dependência, é uma busca por uma segurança, né? Então, o peito, é importante a gente lembrar que o peito ele não é só uma nutrição fisiológica, ele é uma nutrição emocional também. Então, em alguns momentos, né, para alguns bebês, é muito difícil eles cortarem este vínculo, né, do peito, aquele momento com a mãe. Então, quando a mãe vai trabalhar e fica algumas horas fora, ou quando o bebê ele vai para a escolinha, ele vai para a creche, ele fica algumas horas longe da mãe, é muito comum que quando esse bebê encontre a mãe, ele grude no peito da mãe e não queira sair. Não queira sentar para comer, não queira tomar banho, não queira nada, queira simplesmente ficar ali grudado na mãe. E ele não fica necessariamente mamando todo o tempo, não é mesmo? Ele fica ali. Aí se você fala, então tá, então vamos sair. Ele volta a fazer a sucção novamente. E aí você tenta tirar e ele volta. Por quê? Porque é essa segurança, né? É esse conforto que o peito traz, né? Que esse contato mais profundo com a mãe traz, tá? Então, quando o mundo muda, né? O bebê volta para o que é estável, né? E o peito é um local muito, 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 muito instável para o seu bebê. Eu sei que talvez vocês possam estar passando por um momento muito desafiador, né? Porque o bebê, você gostaria que o seu bebê comesse mais, que ele aceitasse, né? Aquele prato maravilhoso que você faz com tanto amor e carinho, e ele não está aceitando, né? E você fica pensando, o que eu vou fazer, né? Eu vou tirar o leite, eu vou tirar o peito. Calma, calma. Respira e segue assistindo essa aula, tá? Então, quando a comida, né, ela perde previsibilidade, ou seja, algo mudou, né? Vamos pensar assim, o seu bebê comia, tá? E de repente ele parou de comer. Provavelmente essa refeição, essa comida, ela perdeu a previsibilidade. Algo mudou ali, né? É, talvez tenha sido alguma mudança de horário, ou tenha mudado quem oferece para o bebê, ou talvez tenha mudado até o tom da mãe, né? Ou a expectativa, né? Porque a expectativa é muito complicada, né? A gente lidar com a expectativa enquanto mãe, né? Porque sempre nós temos grandes expectativas. E nem sempre o nosso bebê, ele atinge aquela nossa expectativa, mas isso não significa que vocês estão indo por um caminho errado. Significa que a gente precisa ajustar a sua expectativa, não é mesmo? Então, se algo mudou, né, para o bebê, essa mudança para o bebê ela não é um detalhe, ela é um sinal, né? E o que que acontece, né? É interessante a gente começar a entender o lado do bebê também, para que você tenha
mais tranquilidade, retire a culpa, porque o cérebro do bebê tá em formação, né? E ele, nesse momento, digamos, ele é simples, tá? Ele não analisa, ele associa, né? Ele faz muita associação, e você já sabe que o seu bebê faz muita associação, né? Então, o que que acontece? O cérebro do seu bebê, ele está funcionando como um sistema de alarme, né? Ele não vai analisando e tentando entender, né, se aquilo pode ser ou não. Ele vai fazendo uma associação, tá? Então, ele não espera que um perigo se confirme, né? Ele vai disparar o alerta antes. Então, se algo começa a parecer instável, o bebê, né, o cérebro do bebê já toca o alarme. E quando esse alarme toca, o que que acontece? O que que o bebê faz? Ele se protege, né? Então, se por acaso, né, a experiência dele com o momento da refeição, ou com alguns alimentos, começa a vir acompanhada de muita atenção, né, e essa atenção muitas vezes vem daquela expectativa não atingida, né, que eu falei anteriormente aqui, o que que o cérebro do bebê registra? Que vai vir, né, muita oscilação, né, que vai começar a ficar tenso. Então, ele vai registrando e ele começa, né, a registrar, a registrar. E aí, quando esse cérebro, né, que é algo, né, quando algo não está tão certo, né, quando algo oscila, né, ele vai registrar como incerto, né? E quando ele registra algo como incerto, ele acaba fazendo o quê? Ele reduz a exposição. Então, veja que fantástico, né? Que acaba sendo o cérebro do bebê, mesmo não sendo talvez como você gostaria. O bebê começa a fazer associação de que aquele momento da refeição não está sendo bom, não está sendo prazeroso. Cada vez acontece de um jeito, então ele não consegue entender, ele não tem previsibilidade, e aí ele reduz a exposição. Ele reduz a exposição, fechando a boca, chorando, empurrando a colher, só querendo leite, não é mesmo? Então, e agora se a gente for pensar, então, pensamos nesse momento como a refeição, a comida, né, que está sendo um momento incerto, o seu bebê está recusando, mesmo ele já tendo idade para comer, tá? Veja que eu não estou falando aqui de quantidade. Em nenhum momento eu falei de quantidade nem de leite, nem de quantidade de comida. Estamos falando sobre o seu bebê comer, né? Não disse aqui X colheres, nem X pedaços, nada, tá? Então, pensamos, né? Esse pratinho lindo, maravilhoso que você está oferecendo para ele é algo que não está trazendo segurança, então ele está se fechando, não está comendo. Agora, vamos pensar aonde que ele está indo buscar o alimento dele, aonde ele está buscando a nutrição? No leite, né? E o leite, o que que ele é? Ele é a mesma temperatura, né? Porque você prepara. Se for fórmula infantil, você prepara com a mesma temperatura. Se for no peito, ele vai ter a mesma temperatura. Ele vai ter o mesmo sabor, ele vai ter a mesma textura. Provavelmente ele vai ter o mesmo colo, né? Mesmo que seja a mamadeira, provavelmente ele tem o mesmo colo. E ele vai ter a mesma sensação corporal. Então ele não tem surpresa, ele não tem variação, ele não tem tensão. O leite continua sendo certeza. Então, o leite ele não virou uma preferência por acaso, né? Ele virou o porto seguro do seu bebê. Então, quando esse sistema, né, ele fica instável, então quando tudo está tirando a previsibilidade do seu bebê, o seu bebê não escolhe o que é mais nutritivo.
né? Ele escolhe o que é mais previsível, né? E a previsibilidade é o que vai regular o corpo do seu bebê. Então, é assim que ele vai conseguir se regular, comer, né? Ou seja, mesmo que seja o leite, mamar e engolir. E é essa previsibilidade que vai, então, conseguir regular o corpo do seu bebê, tá? Então, não é que ele tenha preferência pelo leite, tá? É que o restante ficou incerto. E o corpo prefere a certeza, né? Isso até nós adultos, não é mesmo? Então, são pouquíssimas pessoas que preferem algo incerto com relação ao que já é certo. Pensando aqui em alimentação, né? Então, o seu bebê está só fazendo uma escolha muito lógica, né? Com o cérebro que está fazendo ele ter essa associação, e então ele procura o que dá certeza, tá? É, eu acompanhei um bebê que a mãe chegou também com esse ponto assim, ele só aceita o leite, eu já tentei cortar, não deu certo. Ela tinha tentado reduzir também, tentou negociar, conversar com o bebê, explicar, nada, né? E o que que nós fizemos, né? Nós reorganizamos a previsibilidade da refeição. E aí o leite, ele deixou de ser o refúgio do bebê, né? Não porque o leite foi retirado, nós não retiramos o leite, né? Mas porque o restante voltou a ser seguro para aquele bebê, tá? É, talvez você esteja pensando aí, né? Mas se eu não cortar o leite, Carol, ele nunca vai comer. Não tem jeito, eu já tentei, eu já fiz tudo. Se eu não cortar o leite, ele nunca vai comer. Eu entendo, né, que você pense, né, que a única forma vai ser cortar o leite, até porque provavelmente muitas pessoas já disseram isso para você. Não, você vai ter que tirar o leite. Mas vamos aqui pensar, né? Será que cortar a previsibilidade, né? Porque o leite é a previsibilidade. Será que cortar a previsibilidade vai criar segurança? Né? Se o leite ele virou o único lugar estável, se a gente remover isso sem conseguir reorganizar todo o sistema, só vai aumentar a defesa do seu bebê. Então, veja, no caso que eu contei aqui, do acompanhamento, nós não retiramos o leite. Nós reorganizamos as refeições, entendemos quais eram os motivos da falta de previsibilidade, e o leite continuou ocupando o seu lugar, mas a comida passou a fazer parte do dia a dia daquele bebê. Carol, mas acontece que ele pede leite o tempo todo. Eu não posso sair, eu não posso tomar banho, que ele tá lá chorando, 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 pedindo o leite a todo tempo. Eu imagino que se vocês estão, né, nessa situação, realmente tá muito desgastante, tá muito difícil. Eu entendo que para você tá muito cansativo, né? Só que veja, o leite, ele virou uma regulação emocional do seu bebê. Ele não é só nutrição. O seu bebê está procurando, está pedindo tanto peito, porque ele está procurando algo para conseguir fazer a sua regulação emocional. O pedido ele vai aumentando, não porque ele precisa de mais, né? Então é porque ele não está comendo, e aí então ele está me pedindo peito o tempo inteiro porque ele está morrendo de fome o tempo inteiro. Não é isso, não é isso. Ele pede peito o tempo inteiro porque ele não está seguro, ele não está se sentindo seguro. Então o pedido pelo peito aumenta, tá? E aí, pensando, né, nesse ponto que eu trouxe aqui, que ele não come, então ele tem fome, então ele tem que mamar o tempo inteiro. E aí vem muitas vezes, né, as dúvidas, né, e uma das dúvidas que acontece é quando as mães me trazem, Carol, mas ele não precisa de nutriente?
Claro, precisa, todo mundo precisa de nutriente, né? A gente sobrevive porque a gente se alimenta, né? Então, claro que ele precisa, né? E nós precisamos ampliar essa alimentação do bebê. Eu sempre falo para as mães que eu acompanho que a gente precisa, principalmente no início, abrir, né, um leque grande de opções. Então, apresentar para o bebê tudo que é possível. Então, ampliar. Então, é claro que a gente precisa ampliar, só que a gente vai ter que ampliar sem ter retirado esse leite, né? Então, essa ampliação vai ser antes de retirar o leite, tá? Então, a gente precisa reorganizar, porque sim, né, ele precisa de nutrientes, tá? É, e um outro ponto também que é bem importante, né? E acontece bastante, e que talvez possa já ter acontecido aí com você, que é o seguinte: ah, Carol, mas acontece que o pediatra falou que é para cortar. Ok, né? Mas aí é um ponto importante, né, que a gente precisa entender, né, que reduzir o leite, ele vai fazer parte do processo, né? Então, assim, o bebê antes ele só mamava, depois nós começamos com a introdução alimentar, então ele começou a comer mais, começou a diminuir o leite, e assim vai caminhando até esse leite não fazer mais parte desse processo. Mas se a gente não fez essa caminhada, se o bebê não fez essa construção, se ele não subiu aquela escadinha que eu falo, né, que o bebê precisa subir a escadinha para lá no topo, comer bem, comer de tudo, como que a gente vai retirar o leite, cortar o leite, como sendo mais uma estratégia, mais uma tentativa, né? Provavelmente não vai resolver, né? E no De Tudo no Prato, quando o leite ele vira, né, esse refúgio do bebê, nós não começamos cortando leite. Jamais. Jamais. Nós começamos reorganizando todo o sistema, né? Por quê? Porque reorganizar o sistema exige uma leitura extremamente individual. E se, né, aí na sua casa, então o leite, ele virou esse lugar único, né? Esse lugar previsível. Ele não é o problema. Ele não é o problema. Ele pode ser o último lugar onde o seu bebê ainda se sente seguro. E eu não digo isso para que você sinta culpa. Não, é para que você possa olhar para o seu bebê com outros olhos. Tá? E aí, quando o restante voltar a ser previsível, o leite vai deixar de ocupar esse lugar. Porque o seu bebê ele não está escolhendo leite, ele está escolhendo segurança. Então, lembra bem disso. O seu bebê está tendo essa preferência pelo leite, porque ele quer algo previsível. Quando, é, por alguma razão, vocês perderam essa previsibilidade, ele vai para o que é previsível, que é o leite, que é o que traz a segurança para ele, que é o que traz conforto, que é o que traz o aconchego, que é o que regula ele, tá? Então, vamos lembrar que a segurança não se retira, se constrói. Faz sentido para você conseguir olhar para o leite dessa forma? Conta aqui para mim, porque é extremamente importante que a gente faça essa construção, né? Que você consiga entender que hoje, nesse momento, o seu bebê está precisando do leite. E a gente vai conseguir reorganizar e o seu bebê começar a comer e, se possível, fazer essa diminuição do leite. Mas não vai ser retirando o leite. O leite, ele não é o vilão. Lembra disso. O leite não é o vilão. E hoje eu conversei também com uma mãe que falou algo, né, nesse sentido que ela disse.
Eu achava que ele não comia, ele estava mamando demais. Então eu resolvi diminuir o mamadeiro, mas não adiantou. Ele seguiu não comendo. Ou seja, o leite não é o problema, o leite não é o vilão. Então, me conta aqui, se faz sentido para você, se após nessa aula você conseguiu olhar para o leite dessa forma, né? Olhar para o leite como sendo este alimento que está trazendo essa segurança para o seu bebê e que neste momento ele é necessário, certo? Então, eu espero que hoje você tenha conseguido entender que o leite ele não é o vilão, né? Ele é um sintoma, né? Essa preferência, essa necessidade do leite, ela é o sintoma, e o sintoma a gente não corta sem entender, né? A gente tem que tratar o problema e não o sintoma, tá? Na próxima aula, o que que eu vou trazer aqui na nossa série? Então, a gente vai falar sobre algo que muitas mães vivem, mas muitas não verbalizam, né? Pelo menos não tão abertamente, né? Que é o seguinte ponto: por que que o bebê ele come com outra pessoa, mas ele fecha a boca para a própria mãe? E o que que isso, né, realmente revela sobre segurança, sobre expectativa e sobre condução, tá certo? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, da nossa série Comer com Alegria. Se você ainda não está inscrita nas aulas ao vivo, você pode ir lá no meu Instagram, clicar no link que está na minha bio, e lá vai ter um link escrito Aulas Gratuitas Comer com Alegria. E aí você clica lá e você vai fazer a sua inscrição e vai entrar num grupo do WhatsApp, e neste grupo do WhatsApp é que você recebe o link para vir participar comigo das aulas ao vivo, tá certo? E se você quiser ir lá no Instagram, aproveitar, me fazer alguma pergunta por lá, eu vou responder. Então, até a nossa próxima aula.